Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de reflexão sobre a história e tradição da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre o governo da Igreja. A ICEB tem um governo diferenciado. Ela não segue o governo congregacional, onde todas as decisões são tomadas pela comunidade em assembleia e as igrejas são absolutamente autônomas. Ela não segue um governo presbiteriano, ou seja, um governo em que os presbíteros, incluindo o pastor, formam um conselho e todos têm o mesmo poder de voto e decisão. Na prática, o pastor é mais um e às vezes tem o voto de Minerva. É uma república parlamentarista. O povo escolhe os seus líderes, possui direitos e expressões de liberdade, porém, podendo em assembleia indicar a saída dos seus líderes. Nas esferas superiores, são os ministros e os presbitérios que elegem os líderes. Os sínodos e supremos concílios são concílios de presbitérios e sínodos, e não de membros e de igrejas. Há uma burocratização um pouco maior, desde a igreja local até as assembleias superiores. A ICEB não segue o governo episcopal. Esta forma de governo centraliza suas responsabilidades e decisões na pessoa de um bispo ou um colegiado episcopal. A participação dos membros e da igreja é pouquíssima ou nenhuma, principalmente se a prática do governo for ditatorial. A comunidade não tem direitos de decisões e nem mesmo para colocar ou tirar os seus líderes. É aquilo que na política nós chamamos de oligarquia. O governo cristão evangélico é um governo democrático representativo simples. Também é uma república, mas não parlamentar, pois desde o nível local até o Concílio Nacional, os membros e as igrejas devem participar. As igrejas das várias regiões ao longo do país enviam representantes que vão participar de votações, de propostas, dentro daquilo que consideram de bom grado para a denominação. Os concílios são de igrejas e não de ministros ou de regiões eclesiásticas. Na igreja local, os membros são convocados para uma assembleia, esta elege os seus líderes, pastor, presbíteros e diáconos, e ainda elege também uma junta administrativa chamada Mesa Executiva e Administrativa Local. No âmbito regional, se chama Mesa Executiva e Administrativa Regional, e no âmbito nacional, Mesa Executiva e Administrativa Nacional. A Mesa Executiva Nacional é que cuida da denominação, administra a denominação nos interregnos dos concílios, ou seja, o Concílio Nacional é o órgão supremo da denominação. E as decisões do concílio são executadas pela Mesa Executiva e Administrativa Nacional. Entre um concílio e outro, então a Mesa Executiva Nacional é que cuida, que governa e preside a denominação. No caso da igreja local, é a Mesa Executiva Local juntamente com o Conselho Espiritual. O pastor e os presbíteros das igrejas formam um conselho espiritual para governar e cuidar da igreja. Segundo as Escrituras, Deus escolheu, chamou pessoas para que pudessem governar e cuidar da sua igreja como Ele quer. Isso acontece através de um conselho, de um colegiado de líderes maduros, experientes, firmes na fé, firmes na doutrina, para que possam cuidar do rebanho do Senhor. Esse grupo na Escritura é chamado de presbíteros, sempre no plural. Porém, no nosso governo democrático representativo, o pastor assume uma responsabilidade maior e uma representatividade maior no âmbito denominacional. Se o mesmo não segue o conselho de ética do ministro e não segue as decisões dos concílios regionais e nacionais,
ele deverá ser disciplinado e recebe restrições do ministério. É o pastor que representa a denominação junto à sua igreja. Então a igreja recebe uma autonomia em questões administrativas, uma autonomia limitada e supervisionada, e no aspecto de doutrina, de perfil, identidade, de liturgia e de outros assuntos afins, não existe tanta autonomia assim, porque o pastor é responsável para prestar contas da sua igreja local à liderança denominacional a nível nacional. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil é de fato uma denominação. É uma organização onde as igrejas subscrevem as decisões e os documentos denominacionais. Não existe uma autonomia absoluta, existe sim uma comunhão, existe sim uma subscrição de decisões e da confissão de fé e da tradição da denominação ao longo da história. Então, a Igreja Cristã Evangélica é de fato uma denominação e não uma convenção de igrejas. Em qualquer governo humano se requer lealdade do líder. Claro que não uma lealdade plena, no caso do governo episcopal e dos movimentos de crescimento de igreja, mas se requer lealdade cumprindo a orientação da Bíblia, que diz: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14, 22. E na questão de consciência também, a palavra do Senhor trata muito sobre a questão de consciência. Aquele que é contra a própria consciência, ou seja, faz ou está em uma comunidade que não concorda, ele não deve ser digno e idôneo na sua vida ministerial. Então é importante entender essas coisas, como que funciona o nosso governo, como que funciona a nossa comunhão eclesiástica, como que funciona o nosso perfil e a nossa identidade denominacional, para que não haja confusão, para que não haja divisão e realmente a Igreja Cristã Evangélica do Brasil cumpra a sua missão diante de Deus no processo de evangelização mundial e de edificação dos crentes.